Olá, aqui é o Grupo 5 e você está assistindo o nosso trabalho de português. Então, a gente vai começar falando do capítulo 17, que é quando o Holden vai no encontro junto com a Sally. Primeiro, ele tá esperando por ela lá na porta do colégio. Ele tá reparando nas outras meninas e perdido nos pensamentos, porque ele sempre se perde nos pensamentos dele. Ele fica ajudando os outros, né? Ele vai para várias linhas diferentes de raciocínio. E então ele fica esperando por ela. Até a hora que ela chega, e aí aparece a primeira descrição dela no capítulo. Ela estava sendo sensacional, estava mesmo. Estava com casaco preto e uma coisa que era uma boina preta. Ela quase nunca usava chapéu, mas aquela boina ficou muito bonita. O engraçado é que me deu vontade de me casar com ela na horinha em que ela apareceu. Eu sou louco. Eu nem gostava tanto dela, e mesmo assim do nada apareceu que eu estava apaixonado por ela e queria casar. Juro por Deus que eu sou louco e isso eu não vou negar. Enfim, Ele não pode. ele não pode. Em boa parte do capítulo, ele fica elogiando ela e descrevendo ela de maneiras até muito fofas, né? Só que ele, tudo bem, é a opinião de cada um. Mas ele se contradiz o tempo inteiro, ele se contradiz muito, tipo... Ela tá bonita, mas eu não gosto dela. Basicamente ele fica nessa de, mas como ela é bonita, como ela é interessante, só que eu não gosto dela, eu não estou apaixonada. Até o momento que eles realmente vão sair, eles vão pro teatro, e aí ele começa reclamando da festa, ele não gostou muito, ele não achou interessante. E da maior parte das coisas, dos eventos que ele vai, nesses capítulos, ele tem opiniões bem críticas sobre todos eles, ele se mostra muito crítico. Tem gente que romantiza muito a vida, ele não é essa pessoa. Ele é realista. Ele é muito realista, até demais. Eu acho que passa do realismo, chega no ponto em que é até meio contraditório. Chega. Será que é tão ruim assim? Mas tudo bem. Enfim, nesse momento, quando eles saem, porque tem uma pausa na peça, a menina que ele está, a Sally, não vai se encontrar, mas ela encontra outro menino com quem ela conhecia. E nisso, ele fica com muitos ciúmes. Ele até fala, nossa, por que isso? Você não quer ir lá com ele? Então, ele fala isso, vai com ele. De vez em quando parece que ele não sabe controlar os sentimentos dele, né? Acontece muito. Ele realmente não é uma pessoa que saiba controlar. A gente vai chegar nessa parte, mas ele se mostra uma pessoa bem imatura. Então, é uma coisa que a gente vê bastante. Esses capítulos exploram bem os sentimentos dele, até por isso que a gente achou bem interessante. Nesse momento, ele não admite, mas fica meio óbvio pra quem lê, pelo menos pra mim, foi a minha interpretação, que ele parecia com muitos ciúmes. Isso é verdade. Era o Jorge. E aí, eles saem de lá, pegam um táxi e vão patinar. Ela dá essa ideia, vamos? E ele fala, vamos. E eles vão juntos. Por que não? Aí eles patinam por um tempo, né? Ele também descreve, nossa, como ela tá bonita naquelas roupas, enfim. Eu não vou dar muitos detalhes sobre a explicação. É melhor. Enfim. Então, eles pausam um pouco. Você pode ler isso aqui, ó. Ele dá a ideia deles pararem um pouco e irem conversar em uma área que tinha lá. E aí eles realmente vão, né? Eles parecem que estão tranquilos, conversando. E aí ele começa a dar uma ideia. Ele começa a ter a ideia de fugir. Ele fala, vamos fugir, vamos embora comigo. Vamos fugir para outro lugar, baby. É capaz. Deixar tudo pra trás. E ele fala, a gente vai dar um jeito, vamos embora. E aí ela fala, você tá louco? Não vamos. Exatamente é isso. Eles têm uma briga. E eu acho que é interessante esse momento, porque eles contradizem muito. Por exemplo, ele fala, não, eu não tava gritando. E aí ela fala, para de gritar, sabe? Então, eu acho que isso traz uma coisa interessante, porque ele, como narrador, não é 100% confiável. É ali o que ele tá dizendo. É verdade? Não sabemos. É a fala dele. Sim. Então, eles se revoltam e é basicamente isso. Ela vai pra casa sozinha, eles têm uma briga. E depois,
ele até queria ligar para outra menina, mas ele não consegue. E aí ele vai se encontrar com um antigo amigo dele, o Lúcio, o grande Lúcio. Eles combinam de se encontrar uma certa hora da noite e eles começam a ter uma conversa. Ele conversa basicamente sobre como ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, que ele tem esse problema para criar laços, né? Enfim, é uma conversa interessante. Então, ele decide se encontrar com esse amigo, né? E eles começam a conversar. Quando ele chega, eles estão lá numa boate e basicamente eles vão falando sobre mulheres, sobre o relacionamento deles. E aí o Holden até fala que ele tem uma dificuldade de conexão, de estar com outra pessoa. E aí isso é um ponto interessante. Enfim, nessa conversa, ele é bem pentelho, tá? Ele é bem intrometido durante essa conversa. Bem maturo. E aí, exatamente. E aí acontece o seguinte diálogo. A tua mente é imatura. É mesmo, eu sei disso. Enfim. E ele traz esses traços de maturidade mesmo. Ele age como um moleque ali. Tem várias coisas que ele faz que são imaturas. Quando ele tem aquela discussão com a menina que ele está, com a Sally, ele acaba sendo grosso com ela e a primeira coisa que ele pensa é: nossa, ferrou, ela vai contar pro pai dela. Tipo, ele não tem aquela responsabilidade real pelas coisas que ele faz, sabe? Tem uma falta disso. E dá pra ver que ele tem aquele problema pra lidar com os sentimentos, porque ele tem, tipo, essa trava. Ele sempre tá muito melancólico ou com muita raiva, mostra essa rebeldia dele. Ele tá insatisfeito sempre com alguma coisa, então mostra esse problema que ele tem com lidar com a raiva. Ele fala alto, ele reclama, tipo, é uma coisa que ele fala que não acontece, mas os outros personagens pontuam nisso. E ele não percebe. Acho que isso também, a situação do Holden em relação à mentalidade e natura dele, tem muito a ver com a nossa vida também. Porque eu, por exemplo, eu não sei lidar bem com os sentimentos. Tipo, eu sou muito rebelde com a minha mãe. Às vezes, eu não posso falar que eu grito, mas às vezes eu sou muito grossa com ela sem necessidade. E muitas vezes eu não acabo não percebendo isso. Então, tipo, eu me vejo um pouco em relação com o Holden também. Que eu falo as coisas sem pensar. Isso é verdade. Mas eu acho que isso é um pouco de todos nós, e talvez por isso esse livro seja interessante. Ele traz essa parte da adolescência, essa parte difícil, essa parte de dificuldades, de lidar com as emoções, dessa parte mais impulsiva, dessa parte que às vezes é melancólica, às vezes tem muita raiva envolvida, e aí conversa com isso, conversa com a gente. É interessante que esse livro converse com a gente. E eu também acho interessante a forma dele de narrar. Por exemplo, ele narra como se ele realmente estivesse conversando, como se ele estivesse contando alguma coisa. Por exemplo, ele fala, a nossa amiga Célia, a nossa amiga, sabe? Eu acho interessante. Algum amigo. Parece. Eu achei legal. Enfim, basicamente foi essa conversa que eles tiveram. E aí, o amigo do Holden fala que seria interessante ele ver um psicanalista, e que faria bem pra ele. Basicamente é isso. E aí o amigo dele vai embora e ele fica sozinho. E nessa que ele fica sozinho, ele começa a beber, e beber muito. E ele realmente perde a linha, ele liga pra Sally e ele fica muito bêbado. Tem os pensamentos que dá pra ver que ele tá mais alterado que o normal. Os pensamentos dele já são meio alterados, mas dá pra ver que ele tá mais que o normal. Ele fica pior. E é isso. E nessa que ele tá muito bêbado, tem uma hora que ele sai lá da boate e ele começa a andar. Ele vai pro lugar que ele costumava ir com o irmão dele, ele vai pro parque. E nessa ele começa a ter pensamentos. Ele diz que tá muito frio e ele pensa, nossa, e se eu morresse de pneumonia? Ele é um pouco dramático. Só um pouquinho. E aí ele começa a pensar nesse momento, que é, eu acho que o momento de mais melancolia que ele tem nesses capítulos, ele começa a pensar, nossa, como seria o meu enterro? Nossa, só ia gente que eu não gosto, ia vários parentes que eu não quero. Como é que ia ser? Nossa, eu não quero ser enterrado, eu não quero estar lá, eu prefiro que vocês me joguem no mar.
E aí ele começa a falar, a trazer essas reclamações, e ele começa a lembrar do irmão dele que faleceu. E dá pra ver que ele tem uma questão com isso, que ele ainda tem essa questão muito grande com o Sentimental, luto. né? Sim, que ele ainda tem isso nele. E provavelmente é a raiz de muitas coisas, de muito dessa rebeldia, de muita dessa revolta que ele tem. Porque ele tem uma revolta com todo mundo, tá? Não é com um ou outro, ele tem revolta com todo mundo. É com o mundo, é com a realidade que ele vive, que ele é revoltado. Então, ele traz muito isso, dessa revolta, desse problema que ele tem, e é basicamente isso. E dá pra ver essa tristeza nele, sabe? Que ele fica indignado, que ele olha e fala, nossa, como assim? É meu irmão ali. E aí, pelo menos, ele pensa assim, pelo menos a minha mãe não ia deixar a Phoebe ver. Quem é Phoebe? Phoebe é a irmã dele, que começa a ser introduzida nesse capítulo, né? E dá pra ver, nessas poucas páginas, que ele tem um carinho muito grande por essa irmã dele. Tanto que ele fala, nossa, eu tenho que ver ela. Ele coloca isso na cabeça dele, nossa, eu tenho que ver ela, eu tenho que ver ela agora. E aí, pra ver se ela tá bem. Tipo, falar, nossa, como é que ela ia se sentir se eu morresse? Eu tenho que ver ela. E nesse surto, ele decide ir pra casa dos pais dele, entrar escondido e ver ela. E aí que acaba a nossa parte. E aí que começa outro capítulo. E é isso. Tchau. E agora vocês vão ficar com a pergunta. Eba! Ao longo do livro, a gente percebe que o Holden tem uma obsessão meio estranha com os patos que ficam no Central Park. Ele pergunta para várias pessoas que ele acredita que vão saber aonde esses patos vão no inverno. Ele pergunta isso repetidamente para pessoas diferentes. E eu percebi que ele sempre pergunta depois, ou antes, ou enquanto ele tá começando a ter uma crise existencial, ou quando ele acha que a pessoa vai saber, porque a pessoa é sábia. E aí no capítulo 20, depois dele beber bastante, o Holden vai no parque, numa noite bem fria, para procurar os patos. E nessa noite, ele queria ter respostas sobre a vida dele. Ele estava desesperado para saber sobre a vida dele, sobre quem ele vai ser. Então ele se pergunta, aonde os patos vão no inverno? E aí eu parei para pensar, o que isso mostra do estado emocional dele? Quando eu pensei nisso, rapidamente me veio uma resposta. Ele é um personagem que é cheio de crises existenciais e que muitas vezes não entende quem ele vai ser, para onde ele vai ir, como ele vai ser. Então, a gente vê isso sendo refletido nessa relação que ele tem com os patos. De estar sempre perguntando para alguém para onde esses patos vão no inverno. Qual que é o caminho que eles tomam, o rumo que eles tomam. Isso é um reflexo diretamente sobre a vida dele. Sobre a incerteza que ele tem no caminho que ele vai tomar.